melancólico, triste e constrangedor. O final do jogo foi constrangedor. O que mais te chateou, Vaguinha, assim, como sentimento de torcedor, o cara que tá lá? O que mais te incomodou no jogo? O ataque. Assim, falando do jogo, Borré e Valência faliram como atacantes. A falência dos dois, não há nada que faça acreditar que esses caras vão ajudar fazendo gols. Hoje, o resumo do jogo, primeiro tempo, eu até acho que o 3-5-2 do Roger não foi uma ideia ruim, tá? Porque o São Paulo não chutou a gol no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu chutar no gol do Inter. Teve a cobrança de escanteio, o zagueiro subiu mais alto, né? Ele foi um erro do Juninho, né? Erro individual. Faltou encostar ali no zagueiro para desequilibrar ele e tal. Só que quando o Inter tem a chance, um jogo como esse, os dois times jogando 3-5-2, tu ganha no detalhe. Tu vai ganhar no detalhe, o jogo é equilibrado, então tu vai ganhar numa bola parada, tu vai ganhar num erro do adversário. São Paulo errou. Entregou a bola no pé do... Acho que foi o Ferrarese. Ele erra e dá no pé do Alan Rodrigues, que avança até, fez uma boa estreia, o garoto. E deu um passe pro Borré chegar chutando, chapando a bola. Centroavante, com vontade, com tesão de fazer o gol. Não fez nada. Não conseguiu driblar, não conseguiu passar, chutou mascado. O Valência, então... O Valência se desmancha em campo. Deixa eu te perguntar um negócio que a gente estava vendo o jogo aqui na TV e era tubo, era o jogo do Prime Video. Mas o jogo era como se não tivesse som no estádio, Wagner, até o Valência sair. Quando o Valência sai, a vaia apareceu tão grande, tão forte, que o som da vaia entrou na transmissão. E dali em diante eu fiquei com a sensação, porque a gente estava vendo com a narração em baixo volume, que depois da vaia sobre o Valência, o estádio convulsionou. E ficou um murmúrio permanente. Não teve mais o momento do apoio, não teve mais silêncio. Não mas teve... você estava no estádio para tirar essa Teve até aquela cobrança do sejam mais guerreiros e tal. O Valência, quando ele vê a placa com o número dele, ele sai caminhando. Daí eu acho que ele se liga, né? Se eu continuar caminhando aqui, os caras vão entrar em campo. Aí eu acho que ele aí ele dá um piquezinho, dá uma caminhadinha assim. Mas ali a vaia foi extensa. O Valência é irrecuperável. Eu larguei. Largou? A minha mão era a última que segurava o Valência. Tenho certeza que, olha... Eu depois acho que de isso hoje, que o Wagner tá falando é muito significativo, porque eu me lembro dele ser o cara que mais segurou a mão do Valência. Não dá mais. Arrumou briga por causa disso. Não, esse jogador não se recupera mais, infelizmente. Infelizmente. Um pouco antes de tu chegar, a gente falava sobre os altos investimentos e as compras desse tipo de jogador. Imagina só, o Valência até tem 2 anos já. E o Borré tá indo pro mesmo caminho, tá? E o Borré. 4 milhões, falasse, mais ou menos 4 milhões. Na soma dos dois, perto disso. O que tu explica? 4 milhões o Inter coloca por mês para ter esses 2 jogadores. E os caras fazem um jogo como esse hoje. Que o Vaguinha tá dizendo que foi melancólico e constrangedor. Como é que tu vai... O que faz o dirigente nessa hora? Porque a gente tá aqui, a gente dá pau no Roger, no Mano, no Guerra, no Barcelos. O que tu faz? Pense bem, porque vamos imaginar que seja 2 milhões cada um, tá? Então é 2 milhões o Borré, 2 milhões o Valência, 2 milhões o Bright White. 6 milhões. O dinheiro não é deles, né, César? Entendeu? A gente tava lembrando hoje no intervalo, o Léo tava junto lá na transmissão. O Borré foi contratado para complementar o Ener Valência. Essa era a ideia. A ideia é que jogassem juntos. Que eles jogassem juntos. Essa é a funcionou. ideia. Que foi um pedido do Cudê, né? Porque depois que o Valência perde os gols contra o Fluminense, existe uma avaliação geral de que não, o Valência não é o 9. Não é o goleador, ele é o cara do lado que precisa ter um centroavante. Eles contrataram um jogador que também não é 9. É o Borré. Isso é incompetência. Não tem outro nome para definir isso. Isso é incompetência de gestão, de planejamento de futebol. Errou. O departamento de futebol errou. Fez uma opção equivocada. Só que antes disso contratou o Alário também, né? Sim. Não vamos esquecer que contratou o Alário também. Hoje o Inter apresentou um jogador, que é o Richard, que, com todo respeito, assim, ele foi contratado para substituir o Fernando. Tu olha e tu vê que não vai jogar no Inter. Não vai jogar no Inter. E ele entrou no lugar do Luiz Otávio,
Aí entra a questão do Roger também. Por que tirou o garoto? Eu não vi no primeiro tempo razão para tirar. Fazendo a proteção da zaga não tinha motivo nenhum. A troca que o Roger tinha que fazer no intervalo era a que ele fez com 15 ou 20 minutos do segundo tempo. Tirando os dois da frente, botando o Carboneiro, que entrou bem no jogo, e o Ricardo Matias. Precisava de um eu terminei a ponteiro, transmissão atacante. na Gaúcha, meu último comentário foi o seguinte: eu não consigo arriscar 5 jogadores. Olha a gravidade da situação. Que estarão em campo quarta-feira. Eu não tenho ideia de qual vai ser o time do Inter quarta-feira. Se vai ser 3-5-2, o Roger deve estar falando agora. 3-5-2, 4-2-3-1. Eu que trouxe a informação sobre a escalação com 3 zagueiros, junto com a informação. Eu liguei pro. Me passaram. Eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha, liguei pro Crespo. Passei para ele e ele me agradeceu um pouco. Me passaram a informação que se funcionasse o 3-5-2, o Roger repetiria na quarta-feira. Mas eu não sei. Então, bom, perdemos de 2-0, 2 gols de escanteio. Funcionou o 3-5-2, não funcionou? Eu digo que, em parte, sim, mas no 3-5-2, o que tu espera ver dos alas? Os alas passando a todo momento, né? Fazendo cruzamento da linha de fundo. Teve um cruzamento. Não aconteceu. Não teve nenhum cruzamento. Individualmente, assim, a gente tava falando antes aqui do programa. Diogo, só desculpa, só em cima disso. Por isso é que eu questionei sobre o titular e reserva. Porque eu tive a mesma leitura que o Vaguinha teve. O Inter hoje não sabe qual é o seu time. Sabe, eu acho que sabe. Eu pode acho que mudar não o desenho sabe, tático, ó. Aguirre é titular, Bernabé é titular, Vitão é titular, Vitor Gabriel é titular, Rocher é titular. Vitor Gabriel eu não sei se é titular. Bom, mas sim, mas tá bem, haverá mas o zagueiro do lado. Mas sabe por que eu acho que não sabe? Porque o que eu tenho a impressão que o Inter sabe é que o time que começa a quarta não é o da quarta passada. Não abre por Thiago Maia e Bruno Henrique sob nenhuma hipótese. Você acha que muda muito, Vaguinha, pra quarta? Então fica não tem o Alan Rodrigues, né, pra quarta-feira. Não pode jogar. Como primeiro volante, assim, não dá nem pra comparar o Richard com o Thiago Maia. Não dá nem pra comparar. Se são essas as opções, joga Thiago Maia. Se for 3-5-2, sai o Wesley pra jogar mais um zagueiro. O Wesley não foi titular, né? Não, tudo bem, mas do time titular, o time considerado titular do Inter, o time que jogou contra o Fluminense, tá? Se a ideia for fazer 3 zagueiros, como o Inter fez hoje, como experiência, independentemente do resultado, em relação ao time contra o Fluminense, vai sair o Wesley e joga mais um zagueiro. Mas ele não abre de Thiago Maia e Bruno Henrique. Não, tudo bem, mas deixa eu terminar. Carboneiro na frente, Carboneiro e um atacante. E aí ali no meio, Thiago Maia e o Luiz Otávio e Thiago Maia. Eu acho que vai Luiz Otávio e Thiago Maia. Pronto, os 3 zagueiros. Richard e Thiago Maia. Porque o Richard substitui o Luiz Otávio. Eu tive e aí entra o Alan Patrick. Que você não compreendia a saída do menino. O menino não tá sequer no gol que o Inter toma. São os 2 zagueiros que perdem pro Arboleda. Ele não tá na bola. Por isso é que eu tô colocando. A gente já tá abrindo meio campo com o tudo bem, mas com muitos jogadores que jogaram contra o Fluminense. A gente só muda o desenho tático. Vai jogar o Rocher, se for T52, tá, gente? Vai jogar o Rocher, joga o Aguirre, joga Bernabé, joga Mercado, Vitor Gabriel e Vitão. Não, Vitor Gabriel tá fora. Joga Vitão, Mercado e Juninho. Tá bem? O Vitor Gabriel perdeu a vez. Essa é a informação. Né? O Wesley vai sair porque tá mal, vai para jogar o Carboneiro com o Borré, e aí o Alan Patrick e a dupla de volantes. Mas é isso que eu tô dizendo. Dupla de aí volantes. são 3, João. Tudo bem, mas olha quantos titulares eu falei. Eu sei, mas é que daí nós estamos falando de 3 diferentes. 3 jogadores. Foi titular a vida inteira desde que teve no Inter. Não, né? eu sei, eu só tô dizendo, quando eu disse que hoje o Inter não jogou com reservas, 3? É isso, essa é a diferença. O Inter não podia usar o Vitão, porque tá suspenso. O Alan Patrick foi poupado. Não foi poupado. Quadro de virose. Inclusive não tem a certeza. Não, tá melhor ainda. Mas eu só quero dizer que... Mas é titular, ninguém discute. Sim. Assim como o Vitão. Aí o lateral direito, que eu acho que não é indiscutível, né? E o Carboneiro, 4. O resto é o time que tu botou agora.